Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, mais um grande artista vai conversar com a gente aqui, Alexandre Freitas. Bem-vindo à nossa entrevista aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá para todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? Porque assim, ter a consciência de eu estar sendo entrevistado por um grande artista que eu admiro, que foi uma influência para mim no passado, né? E ainda hoje. E também por ter assistido o próprio Jaime entrevistando outros artistas que foram referências para mim. E, assim, é meio que inacreditável, porque há poucos anos atrás eu era um aluno no ateliê estudando, tal, e agora, assim, estar aqui como artista, como professor, para mim é uma coisa muito boa. Eu estou muito feliz com isso e, assim, para mim é como se eu tivesse conseguindo alcançar meus objetivos. É como se, tipo, que eu sempre sonhei está começando a acontecer. É Pô, mais ou menos isso que eu estou sentindo. que legal, cara. Às vezes as pessoas assistem a live, né? Assiste você pintando, dando aula e tal. Não imagina o que a pessoa já passou, não imagina quais são os sonhos da pessoa, acha que a pessoa já nasceu sabendo tudo, acha que a pessoa tem tudo, e não, a verdade não é bem assim. Eu quero trazer o máximo de pessoas de mundo completamente diferentes aqui para mostrar quais são as verdadeiras faces do artista, né? O artista multiconhecido, o artista que iniciou. Eu quero trazer várias facetas aqui, e você é um dos que eu venho acompanhando também aqui no Facebook, que eu mais vejo você fazendo live no Facebook, trabalhando, evoluindo cada vez mais, trabalhando cada vez mais, com bastante gente assistindo. Eu fico muito feliz de ter você aqui, cara. Eu acho que é assim, não existe melhor ou pior artista, não existe existe assim, é o objetivo que o artista quer alcançar. E isso que você falou é muito legal, que você está conseguindo alcançar seus objetivos. Inclusive, eu acompanhei a construção do seu novo ateliê aí, que foi um grande mérito seu, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, em vez de falar do passado logo. Como é que foi essa coisa da construção do ateliê? É porque, assim, quando eu comecei a construir, foi meio que assim, na minha vida, tudo que acontece meio que da noite para o dia, assim. De repente, eu decido uma coisa e começo a lutar por ela. Geralmente, eu não sei o que acontece comigo, que eu não sou uma pessoa, assim, de muito planejamento. Geralmente, eu gosto de me abraçar à oportunidade. Eu não sou uma pessoa de planejar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu acho que tem uma história que eu já ouvi no passado e que se adequa muito bem à minha vida. É uma história de uma criança que olha para uma montanha e ela quer saber o que tem depois da montanha. E aí ela, muito curiosa, ela sobe a montanha e quando ela chega lá em cima que olha, ela percebe que tem outra montanha na frente dela. E ela vê que tem algo além daquela montanha. Aí ela desce a montanha que ela já subiu, ela esquece da montanha que subiu muitas vezes e já quer saber o que tem depois da outra. E quando ela sobe naquela montanha, ela percebe que mais para frente, o que é que tem? Outra montanha. E aí fica sempre naquela coisa de querer ir mais além. Então, assim, a minha vida da construção, a minha vida como artista, ela se resume muito à minha história, porque, assim, não foi algo planejado, não foi algo escolhido, eu não tinha muitas referências na minha vida pessoal, pessoas artistas na família. Então, assim, as conquistas, elas vieram acontecendo diariamente. Quando eu decidi ser artista, eu sabia a dificuldade que ia ser para aprender, para evoluir. Assim, a gente que mora no Nordeste, então... Mas eu ia vivendo um dia após o outro, um dia após o outro, vivendo experiência atrás de experiência. E cheguei até aqui. Então, assim, eu acho que minha vida ela teve um pouco de acaso, teve um pouco de loucura também, teve um pouco de persistência. E, assim, a construção do ateliê foi uma sacada assim que eu fazia 14 anos que eu pagava aluguel, dava aula em ateliês, em lojas, e eu não tinha meu ateliê, eu não tinha o meu lugar, né? Aquele lugar para a gente chamar de seu, né? Onde você Uhum. vai poder fazer o que você quer. E, de repente, minha irmã começou a construir aqui na casa da minha mãe, e quando eu olhei para a construção, eu pensei que eu poderia construir meu ateliê em cima, mas como é que eu vou construir sem dinheiro, né?
porque quem constrói sabe que dinheiro para construção, todo dinheiro do mundo é pouco. E aí, eu sempre ouvia muitas pessoas dizerem assim, quando você tem um plano, na vida você só conte as pessoas quando o plano estiver concretizado. Porque se der errado, ninguém vai saber. Mas só que eu percebi que aquele plano, se eu não contasse as pessoas, eu não ia conseguir realizar. Porque eu precisava da ajuda das outras pessoas, eu não tinha condição suficiente para isso. Então, eu comecei a fazer várias atividades, né? Leilões, comecei a vender minhas telas, montei uma loja online, montei curso online, fiz tudo o que eu podia fazer para levantar condições para construir. E, graças a Deus, meu ateliê hoje está pronto. É mais um sonho realizado, né? Claro que é uma conquista que eu vou comemorar a vida inteira, mas eu não vou dizer que eu só quero ter esse ateliê. Eu quero futuramente, se puder, ter um instituto. Porque eu sonho muito e o meu planejamento é construir outros artistas, porque eu já fui aluno, né? Eu sei a dificuldade que os alunos passam e eu me identifico demais com os artistas iniciantes. Eu tenho esses efeitos assim que eu não consigo me comparar muito aos artistas lá em cima, eu prefiro me comparar aos alunos, porque assim, eu tenho medo de achar que eu sei alguma coisa e parar de evoluir, porque minha vida toda foi uma evolução. Então, eu fico sempre me policiando para sempre me achar um aluno. Eu nunca quero me achar, a pessoa fica me chamando, você é um mestre, você é um mestre, você é mestre, mestre para lá, mestre para cá. E eu fico tentando assim blindar a minha mente para essa coisa de mestre não se aprofundar muito e aí eu achar que eu sei demais e não preciso evoluir. E eu sei o quanto eu preciso evoluir, porque a minha vida toda foi de evolução, né? Então eu não posso parar agora. Você mora em que cidade? Eu moro em Recife. Recife. Na verdade, eu moro em Camaragibe, que é área metropolitana de Recife, então, assim, também é considerado Recife, é Grande Recife. Meu pai também, meu pai era pernambucano, toda a minha família do parte do meu pai é de Pernambuco, né? Não sei se você pode reparar aqui no formato do meu rosto, é de pernambucano. Então, o Pernambuco aqui tá no sangue. A gente vai fazer uma Eu acho que cronologia. se eu botasse um cavanhaque, eu ficava parecido com você. Eu tô achando aqui que você é um primo distante aí, cara. Você não é parente dos Oliveiras, não, né? O formato do rosto está bem parecido. O Jarro do Quissuco, minha filha me chama. Aí vamos fazer uma cronologia de trás para frente, tá? De frente para trás, quer dizer. A gente vai falar um pouquinho aqui dessa coisa. Eu conheci você nas lives do Facebook. Eu sou uma pessoa muito antenada, né? Eu gosto de ver tudo que tá passando no Facebook, no começo da pandemia teve uma enxurrada de videoaulas de vários outros artistas que eu nunca tinha visto dando videoaula, tava dando videoaula, Clóvis Pércio, um monte de gente fazendo videoaula, o Duartes eu já conhecia e tal. Aí eu falei, caramba, que legal, né? Realmente eles encontraram o mundo digital. Por quê? A arte só tem a ganhar com isso, né? Na minha opinião. Porque quando eu comecei no YouTube em 2012 a dar videoaula, do que eu não sabia, inclusive, eu dei aula do que eu não sabia. Tanto é que eu nem gosto de ver minhas videoaulas antigas aqui. Eu não vou tirar porque tá lá, né? Ajuda alguém. Mas, assim, eu acho assim que a gente aprende mais ensinando do que querer sendo aluno. Então, quando eu comecei em 2012, tinha pouquíssimos artistas dando aula na internet. Pouquíssimos, assim. Eu via o Douglas Okada com DVD, não era nem a aula, ele tinha um canal no YouTube, mas ele vendia os DVDs. Tinha o Maneco Araújo, tinha talvez o Cido Oliveira fazendo uma demonstração, coisas assim. Mais algumas pessoas ali que agora não me recordo. Mas assim, você contava nos dedos aí. Hoje tem. Eu fiz um vídeo aqui sobre canais do YouTube, 13 canais do YouTube que você precisa conhecer. Apareceu mais 35, mais 40 canais que eu precisava falar. E eu vou fazer um vídeo novo e tal. Apareceu muita gente no YouTube dando aula e tal. Em que momento você, Alexandre, começou a dar passo a passo, ou videoaulas, ou lives na internet, né? Não sei se você começou pelo YouTube ou pelo Facebook. E por que razão você começou? Porque assim, é meio estranho para mim começar a história pelo meio, né? Mas eu vou tentar. É porque assim, eu comecei presencial. Eu sempre dei aula presencial. Sempre não, né? Tá. A partir de 2007, eu comecei a minha carreira como pintor iniciou em 2000.
Então, no caso, eu tenho agora 22 anos de pintura. É um Certo. tempo bom. E desenho desde criança. Sempre gostei de criar desenho. Acho que desenho é a arte mais democrática que existe no mundo. Certo. Porque todo mundo que tem um papel e um lápis já consegue fazer arte, né? Desenhar. Certo. E em 2000, eu comecei um curso no Senac para conhecer o material. E em 2007, eu fui desafiado a dar aula, depois de 6 anos de curso, a uma criança. E eu tremia de medo, achando que eu não ia dar conta de ensinar, porque eu não sabia se eu estava preparado para ensinar. Só que eu já estava com 6 anos de curso de ateliê, frequentando ateliê de vários artistas, estudando muito pintura. E eu vi quando você falou na entrevista com o Douglas Fasquet, que você tinha pavor a rosas, né? Eu não tenho, o professor chega lá com uma revistinha de rosa, e eu já sentia esse medo antes de dar aula, né? Do aluno chegar com alguma coisa e eu não conseguir ensinar. Então, assim, eu estudei com um grande artista de natureza morta, né? Então, assim, eu domino natureza morta. Eu estudei 2 anos com um dos melhores professores de flores que eu conheço, que chama-se Marcones, que é daqui de Recife também. Eu até sugeria também uma entrevista com ele. Ele é realmente um pintor fenomenal. Inclusive, eu considero ele assim, o meu mestre principal, né? E, assim, eu fui estudar flores, fui estudar paisagem, fui estudar natureza morta, porque eu tinha medo de chegar no ateliê e o aluno querer fazer algo e eu não saber. Então, eu fiquei estudando, 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 estudando. Mas só que eu aprendi uma coisa que eu até vou dar como conselho aos artistas iniciantes e aos antigos, assim, você nunca vai estar preparado para nada até você começar. Então, você nunca vai se achar preparado. Por quê? Você só vai sentir que você está preparado ou não quando você viver a experiência. Então, enquanto eu não vivia, eu achava que eu nunca estava preparado. E quando eu comecei, eu percebi que realmente eu não estava preparado. Mas só que a experiência, ela foi me preparando. E o desafio que a gente recebe do aluno é muito grande. A gente é desafiado diariamente. O aluno chega com uma coisa que eu jamais pintaria. E eu vou ter que resolver aquele pepino ali. Eu vou ter que pintar com ele. Então, e como é que eu vou passar para ele? Porque além de saber, eu vou ter que saber ensinar. Então, eu ficava lendo livros, pesquisando na internet, pegando revistas, buscando explicar da maneira mais simples possível. E assim, sempre sendo desafiado pelos alunos, e isso me fez amadurecer muito assim, no conhecimento técnico, porque eu era desafiado o tempo todo. Por isso que eu acho, eu vou dizer aqui a você e ao Brasil inteiro, quem estiver assistindo, eu acho que eu só comecei a aprender quando eu comecei a ensinar. Até antes de ensinar, eu acho que eu não sabia. Então, eu só comecei a aprender de verdade quando eu comecei a ensinar. Então, a partir de 2007, quando eu comecei a ensinar, foi que eu senti que eu realmente estava aprendendo, porque a gente fica repetindo, a gente é desafiado. Então, a partir de 2007 é que eu considero que começou minha evolução. E eu queria entender o processo. Então, o tempo todo eu tinha que estar lendo o livro para entender a questão de cores, o processo de cor, harmonia, tudo. Então, eu era sendo desafiado o tempo todo e isso me fez evoluir. A questão da internet, ela surgiu assim, porque eu via outros professores fazendo vídeo, né, como o Maneco Araújo e outros que eu via, e eu achava legal. Então, como eu já me sentia seguro em alguns temas, eu decidi ligar a câmera e tentar fazer algo, né? Tentar fazer algo. Só que eu esperava que não ia ser tão bom assim. Eu pensei que as pessoas não iam gostar do meu trabalho, não ia gostar do nível do meu trabalho, só que eu percebi que foi o inverso. Muita gente gostou, muita gente abraçou, muita gente... Então, assim, eu percebi que nas minhas lives criou como se fosse um grupo, e todas as minhas lives estavam presentes. E eram de estados diferentes, e eles começaram a se comunicar entre si e viraram amigos a partir da minha live. Então, eu me senti como se eu tivesse arrodeado de pessoas que gostavam de estar ali próximo a mim. Então, eu continuei. E uma coisa que surgiu durante a pandemia foi a proposta do curso online. Como eu dava aula a semana toda e as pessoas me cobravam para que eu fizesse um curso online, mas eu não tinha tempo, porque eu dava aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, manhã, tarde. Então, eu não tinha tempo de pensar no curso online.
E com a pandemia, aí foi o inverso. Eu tinha tempo para fazer o que eu quisesse, né? O tempo estava sobrando. E aí eu comecei a fazer os cursos online. O curso bombou, né? Subiu muito a quantidade de alunos, meio que entravam 6, 7 alunos por dia. E então foi subindo, subindo. E foi quando eu consegui ter condições de construir meu ateliê. Aí foi quando eu aproveitei a oportunidade. E assim, a internet é um mundo que se abre na frente da gente. Como eu sou de Pernambuco, e sei que a arte aqui não é muito valorizada no Nordeste em si. A minha intenção era estudar aqui e ir embora para os Estados Unidos, para São Paulo, para outro estado. E hoje eu já nem penso tanto, porque eu penso que a internet ela já faz isso para mim, né? Ela já me leva para Portugal, ela já me leva para outros países, outros estados. Eu tenho aluno dos Estados Unidos, eu tenho aluno da Itália, eu tenho aluno da França, eu tenho aluno de Luxemburgo. Então, assim, eu percebi que hoje eu não preciso ir tão longe para ir tão longe, né? E a internet, para mim, hoje é uma ferramenta que eu não sei mais viver sem ela, porque eu fiz muita amizade pela internet. Qual plataforma você mais usa? O Facebook, o YouTube, o Instagram? Hoje eu estou usando mais o Face e o YouTube, mas eu estou tentando também me estabelecer no Instagram. Então, são as três que eu estou usando, mas eu gosto muito do Facebook, porque foi a plataforma que me lançou, né? Quando eu iniciei. Eu gosto, porque também pelo fato de não ser monetizado, você pode colocar uma música de fundo, né? Você Verdade. pode fazer uma releitura. E o YouTube tem muita regra, né? Tem muita coisa que pode ser que bloqueie teu vídeo. E aí eu gosto do Facebook por causa disso. E lembrando que você conseguiu isso com esforço, né? Porque você tem que ficar postando lá, fazendo lives periodicamente. Você não vai fazer live uma segunda, aí no mês que vem na terça e no outro mês na quarta. Não é assim que funciona. Você tem que fazer live. Gente, toda terça vai ter uma live aqui. Então, toda terça. 2 vezes por semana. Então, você tem que marcou, você tem que cumprir, porque a pessoa vai ficar esperando. Se vai ter 30 pessoas te assistindo, essas 30 pessoas vão querer estar no próximo live. Eu tive um grande problema com live no YouTube, porque eu sou mais, vamos dizer assim, hoje eu sou 80% artista e 20% professor. Então eu não consigo me dedicar à profissão de professor, de ser professor, de ser youtuber, de dar aula no YouTube, porque eu tenho umas encomendas para fazer. Mas assim, se eu fosse 50-50, 40% artista e 60% professor, eu teria que estar lá toda semana. Eu fiquei até uns 6 meses fazendo live todo sábado, sabe, começo. Só que assim, eu me motivei demais, porque o YouTube, eu não sei, cara, o YouTube é uma faca de dois gumes, cara. Ele te ajuda de um jeito e te desmotiva de outro, entendeu? As lives começaram com 100 pessoas assistindo. Nas últimas lives tinha 20 pessoas assistindo. Eu falei, gente, alguma coisa eu tô fazendo de errado aqui. Eu me desmotivei, né? Você já se sentiu assim em algum momento? Eu estou me sentindo assim agora. Caiu muito, muito, muito. Assim, eu acredito que estava muito em alta, porque o pessoal estava tudo preso dentro de casa, né? Todo mundo estava em casa. Meio que na época da pandemia subiu muito minhas lives. Eu chegava a bater 90, 100 pessoas, cheguei até a passar de 100. E isso empolga, né? Você está ali, de repente, hoje eu abro uma live e tem lá 12, 15, 10, 25, 30. Quando você, às vezes, bota um sorteio, vai para 38, 40, 50. E aí você se pergunta exatamente isso. O que é que eu estou fazendo de errado? Né? Porque eu estou me esforçando, estou passando conteúdo de forma gratuita, né? Um conteúdo que eu passei aí 6 anos lendo livros e tal para desenvolver. E estou dando ali de graça, porque realmente assim, eu não escondo nada. Eu passo tudo. O que é o conteúdo pago e meu conteúdo de graça, eu fico pensando, acho que eu não vendo por causa disso. É o mesmo. O que eu ensino na live de graça e o que eu ensino no meu conteúdo pago é a mesma coisa. Porque assim, eu me vejo, é como eu te falei, eu me identifico muito como aluno, sabe? E eu fui um aluno pobre, aquele aluno que se esforça o máximo para pagar o professor no final do mês, aquele que vende o quadro do curso para pagar o professor. Então, assim, eu me vejo como esse aluno que não tem o dinheiro para comprar o curso online
E como eu quero ensinar para esse aluno que eu me vejo como se fosse eu do outro lado, eu me esforço para fazer o meu máximo. Agora, assim, quando você se esforça para fazer o seu máximo, mas não vê pessoas interessadas do outro lado, eu acho que é quase impossível você não se desmotivar. Mas eu mesmo tento me motivar, porque assim, a minha vida inteira foi de automotivação, porque eu não falei ainda aqui, mas eu sou o 12º filho da minha mãe, então eu sou o filho número 12, né? Então eu não tenho nenhum artista na família, né? Nem parte de pai, nem parte de mãe. Ao contrário, eu fui criticado, né, quando eu decidi viver de arte, né? Então, assim, eu fico, às vezes, um pouco assim triste quando eu vejo alguém colocando a culpa em alguma coisa, porque eu nunca coloquei a culpa em nada na minha vida, eu nunca me achei vítima de nada, eu sempre tomei minhas decisões e nunca esperei tapa nas costas, nunca esperei que alguém pagasse minha passagem, comprasse alguma coisa para mim. Então, a minha vida, ela é uma vida de superação, de alguém que lançou um objetivo, né, e não esperou nada de ninguém. Eu nunca esperei nada de ninguém. Então, assim, se a minha live tiver com 100, eu estou lá super motivado. E se tiver com 10, eu vou estar meio triste, mas tentando manter a motivação, porque eu sei que isso faz parte, né? Não é toda hora que você... Eu assim, acompanho muito a história de pessoas famosas, né? E vejo o quanto eles ralaram, né? Você vê a história de Zé Camargo e Luciano, de, sei lá, qualquer outra pessoa, não foi sempre aquilo, né? Não foi sempre sucesso, não foi sempre prosperidade, não foi sempre reconhecimento. Então, eles ralaram, eles sofreram, eles foram não eram lembrados. Então chega um momento que você chega lá em cima e acabou, né? A onda começa a acalmar. Depois de uma certa profundidade, as ondas elas ficam calmas. Mas quando você está na parte mais rasa, é só pancada, né? É só pancada. E você tem que aguentar essas pancadas, não tem para onde correr. Então é isso. As minhas lives ficam gravadas aqui no YouTube, né? E aí, nas minhas lives, eu fazia um esquema assim, eu ficava com a fotinha aqui embaixo, a fotinha não, eu falando aqui embaixo, e meu vídeo, eu fiz um esquema de não pintar ao vivo. Eu gravei o vídeo e coloquei lá uma velocidade 2 vezes, e explicando o que eu estava fazendo, pausava, esclarecia a dúvida da pessoa que estava online e tal. E muitas vezes, quando eu pintava ao vivo, a minha esposa ficava respondendo a galera, né? Ela me ajuda. Aí numa dessas lives gravadas, aí alguém colocou lá postou lá, ai, que mulher chata, que voz irritante, fala demais, fala muito, não sei o quê. Aí eu começo com a minha delicadeza, eu já falei, cara, não gostou, não assiste. Ele falou, não vou assistir mesmo, que sua live é uma Bósnia, uma Merlin, e começou a me xingar. Quer saber de uma coisa? Já bloqueei o cara. Eu não tenho paciência para ficar discutindo com hater em live, em canal, não sei o quê. Como que você lida com esses, se você tem, né? Tem que ver tem que ver isso também, né? Você tem esse tipo de gente chata? Não, eu nunca passei por isso, até porque eu não tenho ninguém comigo. Eu sempre trabalhei só. E talvez isso seja um defeito, né? É porque, assim, eu sou meio que um lobo solitário, sabe? Tá. Às vezes, isso para mim é um problema na vida, é que, assim, minha vida inteira eu nunca fui de pedir muita ajuda, sabe? Até eu sou assim, eu chego em casa, não tenho o que comer, eu vou no armário, abro, eu faço, se tem uma roupa suja, eu vou lá e lavo, assim. Eu não sou de dar trabalho, eu não sou de... Se eu fizer alguma coisa, eu quero pagar. Então, assim, eu não sou muito de... Então, eu nunca tive críticas assim nesse sentido, de alguém dizer, a tua live é muito chata. Eu já tive problemas sérios com entrega de quadro, sabe? De você pegar uma encomenda e demorar demais e o cara dizer, eu não quero mais esse quadro, você não cumpriu o seu prazo e, tipo, eu quero meu dinheiro de volta e tal. Então, assim, eu já tive alguns problemas com isso, porque, assim, eu tenho esse problema de, às vezes, não conseguir cumprir os prazos das coisas. Então, eu digo assim, por favor, tenha paciência, eu vou entregar. Mas não é Mas todo mundo que tem essa paciência, né? eu tenho Mas esse. nas lives eu nunca tive esse problema. Você falou assim de entregar encomenda, eu tenho um problema sério de entregar encomenda, porque tem quadro que eu. Gente, não é frescura, tá? Tem quadro que, no caso, às vezes é tempo, a gente tá fazendo um monte de coisa, não dá tempo de fazer. Quando você tem tempo, você não consegue pintar o quadro, você tá bloqueado para aquela obra. Enfim, eu pego muitas coisas muito específicas, criações,
quadros que tem a ver com espiritualidade e tal, e são quadros complexos. Se você pintar no mau dia, o quadro sai mal feito. Então, eu prefiro não pintar no mau dia, esperar um bom dia para pintar, do que... E os clientes, na maioria das vezes, entendem, tá? Eu nunca tive problema de ter que... Já tive, sim, um problema uma vez com um quadro aqui do uma Iemanjá, que me encomendaram, eu não conseguia pintar. A mulher começou a me cobrar, eu falei, ó, querida, faz o seguinte, me passa o número da sua conta que eu vou te devolver o sinal, porque eu não consigo pintar esse quadro esse ano. Era em outubro. Ela falou assim, você consegue entregar quando? Eu falei, fevereiro, eu tô sem cabeça para pintar agora. Eu falei, então em fevereiro você me entrega. Pronto, ela aceitou, entendeu? Porque não é frescura, mas às vezes não sai, cara. Não é um pastel, não é uma coisa mecânica, é uma coisa que, né, que você tem que ter muita concentração, inspiração, seja lá, chame do que você quiser, mas você tem que estar bem para pintar aquela obra, né? No seu caso, você atrasava por conta Eu de... fico feliz em ouvir você dizer isso, porque eu estou aí sabendo que não é só eu que sou assim. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Tem quadro que trava, trava, trava. Eu só em olhar para aquele quadro assim, eu já, meu Deus do céu, vou ter que pintar esse quadro. Aí eu tenho que lutar contra a minha própria natureza para aceitar. Se tem tela que eu recebo a encomenda hoje e, se possível, entrega amanhã, sabe? Eu já tenho vontade de sentar e terminar, mas tem outros que eu chego na metade, pum, travou, não sai mais. Então, assim, os problemas que eu tenho hoje, que eu já tive no passado, são mais com encomenda, sabe? É com encomenda. Com live, eu nunca tive problema de... E, assim, pela própria experiência que eu tenho de pancadas da vida, eu acho que meu couro já é meio grosso, sabe? Eu acho que se surgisse, eu não ia, eu já saberia absorver bem essa pancada, porque, sei lá, minha vida nunca foi fácil, né? Nunca foi simples. Às vezes eu pergunto assim, meu Deus, por que tudo tem que ser tão difícil para mim, né? Mas, assim, depois em seguida eu mesmo encontro a resposta, porque eu percebo que cada conquista, para mim, ela é muito forte, sabe? Ela foi de uma coisa de muita luta. Eu até uma vez comentei para uma pessoa que eu não lembro agora, eu disse assim, nunca uma pessoa pagou um curso para mim, nunca ninguém comprou material para mim. Então eu digo assim, mas talvez isso tenha me tornado uma pessoa mais forte, sabe? Porque talvez se eu tivesse alguém para pagar para mim, como eu já tive aluno, de ter alguém pagando para ele não valorizar aquele momento, sabe? E eu valorizo demais cada conquista. Assim, eu tento ser o mais humilde possível, porque eu sei que às vezes o orgulho ele quer entrar na cabeça da gente, né? A gente quer se achar às vezes melhor do que alguém e tal, mas eu fico o tempo todo me policiando, porque eu acho que a conquista é uma coisa muito pessoal, sabe? Cada um tem a sua oportunidade, cada um tem a sua... Assim, por exemplo, eu conto a história do Alexandre Heider, ele teve a família para dar o apoio e ele teve a oportunidade de estudar com tal professor ou tal professor. Então, eu sei que o que ele tem hoje surgiu pela força de vontade dele, pela oportunidade que ele teve. Então, o que você sabe hoje está ligado à sua dedicação, ao quanto você se dedicou, a quanto você estudou. Então, assim, por mais que um aluno saiba menos e outro saiba mais, eu acho que a luta ela é uma coisa muito pessoal. Então, a gente nunca deve menosprezar o que o outro faz, o que o outro sabe, porque cada um tem a sua própria luta, cada um teve a sua oportunidade, cada um teve o seu caminho, né? Então, assim, eu jamais vou criticar um trabalho de um artista que chegue até mim, vem avaliar meu trabalho, faça uma avaliação. Como ontem mesmo aconteceu isso, e uma pessoa mandar as fotos do trabalho dela e disse assim, professor, você pode avaliar meu trabalho? Então, assim, eu jamais vou descascar, vou achar defeitos, eu só dispenso elogios o tempo todo, vou elogiando para motivar, porque eu sei que essa pessoa ela tem potencial, ela pode evoluir. Né? Eu não vou dizer, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, porque, assim, eu acho que a gente, como professor, o papel da gente é motivar. Sim. É motivação e a evolução ela vai surgindo de forma natural. Você É o falou que de, eu tento fazer o tempo todo, né? você falou de cascadura. Então tá, vamos lá. Eu sinto, É, conversando com você aqui, eu sinto que você é uma pessoa assim, bem, vamos dizer assim, vivida, não de anos, assim, mas vivida de experiência dos perrengues, né? Da, exatamente. que já tentaram te enrolar aí, tem algum episódio aí, tipo, deixa um quadro aqui consignado e a pessoa sumiu. Me vende Quem aqui pela não, né? metade do preço porque eu vou te arrumar uns 10 clientes.
Meu Deus, até hoje eu tenho galeria no Embu, eu tenho um certo reconhecimento, não sou nenhum grande mestre da pintura nem nada, e as pessoas vêm com um papinho pra cima de mim de, meu, põe o seu quadro aqui no meu hotel, faz um precinho, né? Você pede, vamos supor, 2.000 num quadro, o cara quer pagar R$ 500 para você para pôr lá no hotel, porque lá passa muita gente, eu vou te arrumar muito cliente. Gente, eu não caio mais nesse golpe, não caio mais nesse papo, não tem lógica isso, né? Vamos acordar. E você que é novo aí, cara, cuidado com esses golpes, hein? Não vai cair nisso aí. A não ser que você tá começando a pintar agora e você quer, o cara te oferece alguma coisa, você quer tentar a vida, mas quem já tá experiente, meu, isso aí é papinho para boi dormir, cara. Eu não vou comprar um carro na agência e falar assim: vende esse Audi para mim, que eu vou deixar lá na rua de casa. E as pessoas vão passar e eu vou falar: comprei na agência tal, vai lá comprar, me vende pela metade do preço. Não é assim que funciona. Já passou por uns perrengues desse? Eu acho que eu passei isso recentemente, né? Eu fui na casa de um cliente fazer um orçamento de uma Santa Ceia de 1 metro por 1,5 e 1,5, 1 metro por 1,5. E ele quis que eu baixasse o preço. Só que só a mesa dele custava uns R$ 10.000, né? Só a mesa, né? A casa dele devia custar uns 2 milhões. E eu pedi na tela, assim, eu pedi R$ 2.500 na tela para fazer. E ele queria que eu baixasse de todo jeito, eu disse, não dá. Mas, assim, terminou que eu baixei mesmo. Que nem até um amigo meu diz, às vezes a necessidade faz a gente até meio que na arte se prostituir, né? Porque a gente sabia que eu sei que o quadro vale muito mais de 2.500. Aí, às vezes, assim, eu já peço 2.500 para não perder o cliente e o cliente ele ainda quer que você baixe o preço. E termina que você precisa pagar suas contas, seus aluguéis da vida, né, suas coisas, e você termina aceitando. Mas isso eu acho isso muito negativo. Eu vi até uma entrevista com uma profissional de arte que ela diz que você pode até pedir desconto numa loja que o produto já está perto de vencer, que a empresa agora não num produto produzido como um quadro, né? Não tem lógica você dar desconto, porque o artista ele sabe o valor que ele tem, ele sabe o valor que a obra dele tem. Mas assim, mesmo tendo essa plena consciência, é muito difícil. Quem vive de arte, quem vive do quadro, quem vive da pintura em si, não abrir mão às vezes de cair nessas armadilhas, né? Do cliente dizer, deixa a tela aqui por tanto, que aqui entra muita gente, vai encomendar e nunca encomenda. Na verdade, eu quase nunca vendo um quadro por esse caminho, a não ser aquele, né, que eu vendi. Mas, infelizmente, eu aceitei isso várias vezes. Já aconteceu comigo até de vender tela para outros artistas sem assinar. Não sei se aconteceu com você, mas eu já passei por isso. E eu aceitei. Na situação que eu estava, eu vendi tela sem assinar, para a pessoa assinar, e até já coloquei a assinatura de outro artista Meu na Deus. tela. Pior Cara, ainda. você tem muita coragem de falar isso, cara. Porque todos os artistas, uma grande maioria de artistas aí das antigas já passaram por isso. O que aconteceu comigo? Uma vez uma pessoa me encomendou 10 quadros de indígenas. 10. Jaime, eu quero 10 quadros de indígenas. Eu só o tecido, não precisa estar no chassi. Você faz quanto? Olha só, eu vou te contar aqui a história. Você vê que os perrengues que você passou, eu já passei também. E eu era já conhecido como pintor dos indígenas e tal. Eu falei assim: quanto é esse quadro? Eu falei: esse quadro eu vendo a R$ 250, 80 por um. O rosto era R$ 250, 80 por um. Em 2003, 2004, sei lá, alguma coisa assim. Tá bom, eu pago R$ 50 cada quadro. 10 quadros. Eu pensei, meu Deus, eu abri a geladeira, não tinha nada para comer. Meu relógio estava cortado, estava no gato. E não sei o que, e não sei o que lá. E aí, o que que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou aceitar. Aceitei. Peguei os R$ 500, né? Os R$ 200 de sinal, fiz os 10 quadros, entreguei para a pessoa, peguei mais R$ 300 de o resto do pagamento. Pintei 10 quadros por R$ 500. 10 quadros por R$ 500. Isso mesmo que você ouviu aí em casa. Aí, o que acontece? Essa pessoa revendeu esse quadro para um cara dos Estados Unidos, que era meu fã. Só que ela pagou a minha assinatura no preto, que eu sempre fazia muito fundo preto, então ela pintou de preto e escreveu oficina de não sei o que, dos anjinhos, não sei o que lá. Pronto. Colocou lá o carimbinho. Ela carimbou os quadros como no lugar da minha assinatura.
O cliente me procurou no Embu e falou assim, eu quero que você assine os quadros que a tal pessoa me revendeu. Inclusive, eu não vou mais comprar com ela, eu vou comprar diretamente com você. Quer dizer, foi uma coisa assim. Outra coisa que aconteceu uma vez, uma pessoa me encomendou uma Santa Ceia. Por falar de Santa Ceia, uma pessoa me encomendou uma Santa Ceia, pintei a Santa Ceia do jeito que eu sabia pintar, entreguei para ele e eu falei, tá bonito? Ele falou, tá ótimo, maravilhoso. Pagou R$ 200 que eu cobrei a Santa Ceia, R$ 200. Fiz uma Santa Ceia por R$ 200. Faz muito tempo, não. Aí eu fui catei minha esposa, falei, vamos na galeria ver a Santa Ceia que eu pintei pro tal pessoa. Chegamos na galeria do cara, o cara colocou um jarro, ele pintou por cima do meu quadro, começou a pintar um monte de coisa que não tem na Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Eu pintei a de Leonardo da Vinci. E ele pegou a Santa Ceia de outros artistas e colocou um jarro de vinho, um pote, um isso, aquilo, frutas, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você repintou meu quadro? Ele falou, tava faltando algumas coisinhas. Olha o desrespeito já que eu já passei. E eu tive que engolir, ficar quieto e fui embora. E o que é isso? Me serviu de motivação para não mais passar por isso. E aí eu acho que é isso aí. Você tem que pegar todas essas coisas aí que aconteceu, servir de combustível para você ter mais empenho no seu trabalho, mais evolução, para nunca mais passar por isso. Então, pessoal, é isso. Aqui é um canal de arte falando sobre a vida dos artistas, dos perrengues que os artistas passam. Não é para colocar o artista no mimimi, não é nada disso, é só contar a história e curiosidades, né? É isso que a gente está passando, todo mundo passa necessidade, brasileiro passa dificuldades, qualquer profissão passa dificuldades e os artistas também. Não, mas o artista tem um porém, né? O problema do artista é que não tem 13º, não tem férias, não tem... Por exemplo, se você dá aula para 30 alunos no final do ano, eles saem de férias, né? Eles vão sair de férias, eles não pagam a mensalidade daquele. Na maioria dos cursos, eles não pagam aquela mensalidade. Então, no final do ano, em vez de você ganhar um 13º, você deixa de receber a mensalidade. É assim, claro que é uma vida que o artista escolheu para si, né? Ele quer ser seu próprio patrão, quer viver de arte, quer trabalhar com aquilo que ama, mas, por outro lado, tem outras dificuldades. E é isso que a gente conversa aqui, né, Alexandre? Quer dizer, não só pegar encomenda, mas também com alunos, né? Você já passou algum perrengue aí com aluno no final do ano? Ou com aquele aluno que chega assim com... Eu sempre pergunto isso, cara, porque eu passei exatamente isso. Chega assim com o pôster dos Vingadores da Marvel, assim, fala assim, eu quero pintar isso, e você tem que fazer 30 personagens lá no pôster, no quadro. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu já assisti professores tendo problema, né? Porque eu já fui aluno. Eu já vi um professor desmontar uma turma inteirinha por causa de um aluno, né? Para não ser pessoal, né? O caso. Eu não vou contar exatamente o que, Claro. mas o professor disse que eu não vou poder mais dar aula nessa turma porque eu estou com algumas coisas, e depois ele me contou, entendeu? Eu desmontei a turma por causa, ele falou que eu não podia tirar ele, né? Se fosse para tirar, tinha que desmontar a turma toda e depois ele saiu procurando um por um para a gente remontar a turma. E também já tive problemas com alunos, né? Assim, mas nada muito grave, não, sabe? Nada muito. Eu já tive assim problema com um aluno que queria a atenção só para ela, sabe? Que ela achava que o tempo dela era menor que o de todo mundo, que eu dava mais atenção a todo mundo, menos para ela. E a verdade era o contrário, eu até chegava a dar mais atenção a ela, porque eu sabia que ela era a única problemática da turma. E terminava até quando eu estava ajudando a pintar o quadro dela, ela ficava meio que enrolando os outros alunos para que eu não me levantasse do quadro dela. E ela meio que queria terminar um quadro por aula, sabe? Toda aula ela queria chegar com a tela em branco e sair com uma tela pintada. E eu já tive alunos assim, o inverso, que passava 6 meses para pintar um quadro, ficava mais conversando, não estava nem aí. E eu sempre dizia nos meus cursos que a gente que é professor, a gente tem 3 tipos de aluno. Não sei se você já percebeu isso. A gente tem aquele aluno que vai só pelo oba-oba, né? Aquele que vai pelos amigos, pelo ambiente, pelo local, pela amizade e tal. Para ele ter quadro, pintar quadro, não faz diferença. Ele quer estar ali Certo. porque ele se sente bem ali, ele gosta muito de festa, gosta muito de levar comida e de todo mundo. E também a gente tem aquele aluno que quer quadro. Ele quer quadro.
ele quer produção, ele quer sair com um quadro por aula. E ele muitas vezes não quer nem participar, ele quer que o professor pinte, porque ele quer um quadro no nível do professor. É como se ele quisesse ter um quadro do professor, mas ele não quer comprar, ele quer fazer em aula, né? Ele quer que o professor faça o quadro dele. E tem aquele aluno que vem com fome de aprender, que é aquele que vem, que quer saber de tudo, que quer explicação de tudo. Então, assim, eu sempre percebi, e nos meus cursos eu já dei aula a muita gente, porque eu dou aula desde 2007. Então, aí já se vão aí quase 20 anos de aula, né? 15 anos de aula. Então, já passaram por mim muitos alunos, né? Eu vivi, assim, muito tempo apagado como artista, porque eu era professor, eu não era artista, eu era professor. Eu quase não produzia, minha vida era dar aula. E tinha uma coisa em mim que me incomodava, porque eu era chamado de professor, mas eu não era formado. Então, essa palavra professor, ela me incomodava. Eu sei que não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo que sabe ensinar alguma coisa é um professor, mas esse incômodo era pessoal, sabe? Eu não gostava. E aí eu fui fazer uma faculdade para me tornar professor, né? Para me sentir professor, porque eu me sentia um enxerido, né? Era um enxerido dando aula. Aquele cara que acha que sabe alguma coisa, era como eu me sentia. Aí eu fui para a faculdade, fiz um curso superior em artes visuais na Universidade Federal, peguei meu diploma, né? Para me sentir professor. E depois que eu terminei, eu senti que era uma besteira, que não mudou quase nada, que eu continuei sendo o mesmo professor de antes, né? Só que agora com diploma debaixo do braço. A única diferença é essa. Assim, pelo menos eu mudei essa minha sensação de que professor tem que ter diploma, né? Muito menos para essa parte de arte, que o que conta mesmo é a experiência, é o que você sabe, não um diploma. Mas foi bom para mim, foi uma experiência que eu precisava viver, sabe, de ter um curso superior, porque assim, eu sei que viver de arte não é fácil para mim e não vai ser fácil para ninguém. Possa ser que um dia se torne fácil, né? Um dia quando você criar um nome no mercado se torne fácil, mas no início sempre é complicado. E eu achava que também um certo diploma de universidade federal, um curso superior, talvez abra uma porta em algum lugar, né? Então, eu acho assim, eu acredito muito que a gente tem que se preparar para as oportunidades, porque se a gente não tiver qualificado, a oportunidade vem e ela passa. E por isso que eu, por exemplo, todos os dias eu estudo inglês. Não faço curso, mas todo dia estudo. Aí você pode perguntar, por que, Alexandre? Não sei, não sei. Algo dentro de mim disse, vai estudar inglês. E aí eu comecei a estudar, aí faz 2 anos que eu estou estudando, sabe? E acho que um dia vai servir para alguma coisa, né? Não sei, talvez surja uma oportunidade de fazer um mestrado fora, um doutorado, e eu acho que o inglês ele vai me ajudar. E assim, eu sempre vou tentando me qualificar, eu gostaria de viajar para São Paulo para estudar com alguns outros artistas, para aprender um pouco mais. Nem sempre é para mim, às vezes é mais para ensinar mesmo, para passar esse conhecimento. Eu gosto de aprender para ensinar. Eu sempre procuro o caminho mais fácil. Eu não sei se você sabe, eu trabalho praticamente todos os meus quadros só com 4 cores, porque eu acho assim, eu acho mais fácil de entender o processo com 4 cores do que com uma paleta muito grande, sabe? Eu acho que quando a paleta é muito grande, ela se torna muito intuitiva, sabe? Você saber qual verde usar naquela hora. Então, eu queria uma explicação para as coisas. Eu queria poder ensinar. Então, a minha vida de artista praticamente se resume a querer ensinar. Então, eu sempre aprendia querendo ensinar. Eu sempre estudava querendo ensinar. E aí eu pendi para a paleta 4 cores e tudo na vida eu pinto com 4 cores. Pode ser natureza morta, Quais paisagem, são essas cores? figurativo. Fala pra gente, quais são essas cores? Eu trabalho muito baseado nas primárias, sabe? Eu acho que a partir das primárias eu consigo... Por exemplo, eu não uso preto, eu não uso os marrons, eu não uso nenhum marrom, eu não uso nenhum cor de pele, eu só uso um verde, eu só uso 2 ou 3 amarelos. Amarelo não dá muito para fugir, mas assim, eu tento pintar com amarelo, vermelho, azul e verde só. Quais? Então, Quais? todos os meus quadros... Oi? Quais? Qual amarelo? Amarelo de cádmio, azul É de... porque depende o quê? Por exemplo, se for paisagem, eu uso cádmio, eu uso verde esmeralda, alizarim e azul cobalto, só, e branco. Então, todas as minhas paisagens elas vão ter azul cobalto, alizarim
amarelo de cádmio, o verde esmeralda e o... Pronto, só Branco. isso, só Branco. alizarinho e o branco. O branco vai estar presente em tudo, né? E quando eu vou pintar pessoas, no caso, se eu fosse pintar uma releitura sua de uma índia que você pinta, um índio e tal, eu usaria amarelo ocre, eu usaria vermelho francês, verde esmeralda e branco. Eu já nem usaria o azul, não uso o azul. Só se fosse uma paleta, assim, uma pena azul, mas a pele eu faço o azul através do verde. Eu tento encontrar os tons azulados, porque o verde ele tem azul. Aí eu tento encontrar os tons azulados da pele através do verde. Então, praticamente se resumiria a 8 ou 7 tintas no máximo. Entendi. Só voltando um pouquinho, você falou da faculdade, e quando um artista faz faculdade, às vezes ele sofre um preconceito, porque ele às vezes sabe mais que o professor de determinada matéria. Por exemplo, práticas de pintura, práticas de desenho, se tiver uma matéria assim. O professor não sabe mais que você, porque o professor não é artista, ele é professor. Aí os colegas ficam, às vezes, aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô perguntando. Fica perguntando para você, como é que eu faço aqui, tal, tal, tal. E o professor falou, o professor sou eu, não é ele não, tal. Aconteceu isso com você, não? Ou seus professores eram feras? É porque, assim, para ser professor da Universidade Federal, tem que passar no concurso, né? E não tem aquela prova de... Eu nem lembro Notório agora o nome da saber. prova. Notório saber. Não tem um... Porque no caso de música tem, né? Você tem que fazer lá uma prova para saber se você sabe realmente dominar o instrumento. E na arte não tem. E eu cheguei lá, na faculdade, como se fosse uma esponja, sabe? Eu cheguei lá e disse assim, eu não sei de nada. Eu desaprendi tudo, eu não sei mais de nada. Eu fui realmente para aprender, sabe? E eu posso dizer assim, eu vi críticas de professores meus antes de fazer faculdade, dizer, tu vai lá, não tem o que tu aprender. Mas, assim, eu aprendi muito na Sim. universidade, muito. Assim, a parte teórica, a parte prática, aprendi gravura, que eu não sabia, aprendi a trabalhar com argila, que eu não sabia, aprendi a trabalhar com nanquim, que eu não sabia, aquarela. Então, assim, eu aprendi muita coisa. Na parte de desenho e pintura, não aprendi, porque os professores realmente não dominam, né? Inclusive, o professor pedia para que eu desse aula no lugar dele, mas eu não quis, né? Eu não aceitei. E eu, na sala, eu queria me sentir aluno, sabe? Eu não queria, porque eu já era professor a semana toda. E eu não queria ser professor ali. Eu fazia o que ele pedia. Se ele dissesse, pinta aí uma coisa. E eu fazia, às vezes, para agradar mesmo o professor. Por exemplo, eu percebia que ele não gostava do realismo. Ele é muito abstrato. Então, eu começava a jogar cores lá e mexer. Aí ele dizia, você agora está se soltando, você agora está se libertando. Aí eu me libertava mesmo, aí eu começava a jogar as cores. Então, assim, eu me joguei, sabe? Eu fiz de conta que assim, porque eu me considero um pintor realista, né? Não sou hiperrealista, me considero Tá. realista. Mas lá eu era o que fosse, sabe? Eu era água. Qualquer recipiente eu tentava me adequar ali, caber dentro daquele espaço. Então, assim, eu fui despido de qualquer conhecimento, de qualquer coisa, eu fui realmente para aprender. Quando eu entrei, né, porque assim, a minha história de ter entrado na faculdade daria um livro, sabe? Porque eu tentei vestibular 4 vezes para poder entrar. E eu vim de escola pública a vida inteira, minha mãe nunca teve dinheiro para pagar a escola para a gente, e eu era aquele aluno que só estudava para passar, eu nunca estudei para tirar 10. Eu sempre estudei, se eu precisava de 6, eu estudava para tirar 6. Então, eu nunca fui um aluno que se destacou em nada, porque assim, eu não tinha objetivo de ser alguma coisa, sabe? Eu só queria terminar o ensino médio, para mim já era o suficiente. Então, quando eu decidi fazer uma faculdade, eu estava totalmente despreparado, eu não tinha conhecimento para passar numa faculdade. Então, foi uma guerra, foi uma luta. E eu fui fazer pré-vestibular e fiz o primeiro vestibular e fiquei em remanejamento. E fiz o segundo, fiquei no remanejamento. Fiz o terceiro, fiquei no remanejamento. E no quarto que eu fiz, eu já fiz assim, eu não peguei livro, sabe? Aquele ano que você diz assim, eu tô nem aí, eu vou fazer, se eu passar, passei, tô nem aí. Foi o ano que eu não estudei nem um pouquinho, um ano inteiro. Aí no final do ano,
eu fiz e fiquei bem colocado. Fiquei na posição 19, eram 35 vagas. E eu disse, agora eu entro, né? Agora eu entro. Porque agora é só as minhas específicas, que era literatura, história. Agora eu vou me sair bem. Só que aí, quando eu fiz a prova na segunda fase, que na minha época não tinha nem não, era a segunda fase. E eu fiz a segunda fase e eu caí para a posição 39. E eram 35. E eu estava em 19 e caí para 39. Eu caí 20 posições, fiquei fora. Mas assim, bom, como eu estou em quarto, a chance de eu ser chamado na segunda chamada é grande, né? Só que quando... Não, na primeira chamada. E quando teve a primeira chamada, chamaram 3. Eu era o quarto. Chamaram 3. Aí eu desacreditei, né? Eu disse, não, vou parar com esse negócio de faculdade, isso aí não é para mim, eu vou me embora trabalhar mesmo. E assim, por mim eu já tinha jogado a toalha, sabe? Aí um amigo me disse, mas Alexandre, às vezes entra alguém na segunda chamada. Eu disse, ah, beleza. Aí eu fui para a segunda chamada. Quando chegou na data que eu olhei, só tinha o meu nome assim, Alexandre Gomes de Freitas. Só tinha um, só teve mais uma vaga. E eu disse, caramba, eu passei na Federal, eu fiquei vibrando, sabe? E, assim, por ser o primeiro da família a ter um curso superior, porque minha família é uma família humilde em todos os sentidos, né? De pessoal não ter estudado, e agora eu era o primeiro da família a ter um curso superior, a ter um curso de universidade pública. E, assim, também fui criticado no começo por alguns membros da família, por eu querer ser artista. E essas pessoas começaram a me olhar com um olhar diferente, né? Agora, parecia que agora eu ia ter futuro, né? É o doutor. Aí eu disse, beleza. Eu disse, agora eu fui o último a entrar da minha turma. Eu disse, eu fui o último olhando para frente. Mas se eu olhar para trás, tem um monte de gente que era nessa minha vaga. E eu disse assim, eu vou ser o melhor aluno da turma. Então eu entrei, eu disse, eu fui o último, mas nas notas eu vou ser o número 1. E assim, me esforcei, tive que abandonar minhas turmas inteiras, turma montada, com, sabe, ateliê cheio, eu tive que abrir mão, porque o curso era integral, era manhã, tarde e noite. E nessa época também eu me casei, foi na mesma época que eu me casei, e um ano depois minha filha nasceu. Então, assim, foi um turbilhão de coisas acontecendo em um ano, sabe? Foi faculdade, casamento, e no ano seguinte minha filha veio, e agora as notas começaram a cair, por quê? Porque eu tive que trabalhar para sustentar o filho, né? A minha filha, e eu disse, não, agora meu objetivo não é ser o primeiro mais não, meu objetivo é ir até o final, não importa se eu vou ser o primeiro, se eu vou ser o último. E no final eu me deparei com uma das coisas mais difíceis da minha vida, que foi ter que escrever um TCC, e na Universidade Federal não dá para você enrolar, você tem que escrever mesmo. E eu precisei de 2 pessoas para me auxiliar, né? Para escrever. E, assim, foi um ano inteiro escrevendo um TCC para apresentar em 20 minutos. Eu disse assim que eu não apresentei um TCC, eu gerei um filho, porque foi muito sofrido para mim ter que sentar, escrever, ler um monte de livro. E eu não sou de sentar para ler, né? Eu não criei esse hábito durante a minha vida inteira. Eu sou muito de pintar, produzir, mas nunca de ler. Assim, eu lia muito pouco. E foi difícil para mim enfrentar isso, né? Ter que fazer essa mudança, mas eu consegui. Fechei com 10, né? Fechei com o TCC nota 10, porque foi um filho que eu gerei, foi muito trabalhoso. E assim, eu posso dizer que depois da faculdade não mudou muita coisa na minha vida, né? Não tive uma mudança financeira maravilhosa, né? Eu percebi que eu só venci uma etapa da minha vida, eu ainda tenho muitas etapas para vencer, né? Eu ainda penso em fazer um mestrado, mas eu sei que vai ser outra luta na vida, outra batalha. Eu não apareci muito esses anos como artista, porque eu dediquei muito tempo a estudar, né, a passar nesse vestibular. Então, foram 4 anos lutando para entrar. Depois, mais 7 anos para terminar a faculdade, porque a faculdade é para terminar com 4, eu terminei com 7, porque eu tive que desistir de muitas cadeiras, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu disse assim, meu objetivo não era mais ser o primeiro, era terminar. Então, assim, enquanto os outros alunos colocavam 7 cadeiras, eu colocava 3, porque eu tinha que ter tempo para trabalhar. Enquanto o pessoal colocava 6, eu colocava 4, teve período de eu colocar 2. Então, assim, isso fazia com que o curso ia ficando muito longo para mim, né? E eu digo assim, que a Universidade Federal foi feita para quem acabou de terminar o ensino médio,
que ainda tem um pai, né, para sustentar, tem a mãe para dar o apoio. Eu já estava casado, já estava com filho. Então, assim, para mim foi uma fase muito complicada, mas eu consegui vencer. E estou na luta, né? Continuo lutando. Agora abri uma loja no shopping aqui em Camaragibe. Estou com a sala aberta lá, estou com curso presencial depois da pandemia, voltando para o presencial, né? E também no online. Então, estou atacando em todos os sentidos. Também estou tentando abrir uma loja, trazer telas de outros artistas, dar apoio aos meus amigos, que eu tenho muito amigo artista, e, assim, tentar crescer financeiramente, porque o crescimento financeiro ele dá suporte, né? Para você investir, para você crescer, para você comprar equipamento, para Claro. você... Então, Estudar. sem o financeiro, é quase impossível. Então, eu digo que a minha vida como pintor iniciou em 2018, quando eu terminei a faculdade, foi quando eu surgi na internet. E outra dificuldade que eu tenho gigante, que eu vou colocar aqui, é ter um tema para trabalhar. Por exemplo, eu conheço você como pintor de índios. Eu conheço Alexandre Heider como pintor de paisagem. Eu conheço Douglas Frasquet como pintor de flores. E eu sou pintor de quê? Eu não sei do que eu sou pintor, porque eu gosto de pintar tudo. Eu tenho aqui, ó, animais, tenho natureza morta, eu tenho florais, eu tenho paisagem. Meu Mas, Deus, será que eu vou conseguir ter um tema, uma mas aí é que linha? tá, ó. O fato aqui é que você, teoricamente, é mais professor do que artista nesse momento. Você se dedica mais à profissão de ensinar, por isso você tem que estar antenado em tudo, do que produzir uma série sua. Por exemplo, vou fazer uma série de araras. Você fez arara ali. Quero fazer uma série de fauna e flora, com araras, tucanos. Você tem capacidade de fazer, mas você não tem tempo, porque você tem o seu tempo para se dedicar às aulas. Então, se você consegue só se segmentar uma série artística se você se dedicar àquilo, mas o tempo não dá, o tempo não ajuda. Ou você trabalha dando aula e pintando encomendas que outras pessoas pedem, que são outros temas, ou você cria uma série sua. Por isso que eu, no meu caso, eu hoje só tenho 4 alunos aqui no meu ateliê, 4 alunos. Eu já tive 30 alunos e a minha vida foi uma loucura. Com 30 alunos eu não tinha tempo de produzir e ainda continuava e produzia. Só que aí a qualidade da produção cai, porque você tem que pintar rápido aqui para dar aula ali daqui a pouco. Então a qualidade do seu quadro cai. Você tem que começar a pintar rápido. As pessoas têm que entender que o artista é movido a tem aquela coisa da motivação, né? Você tem que ter a motivação, motivação financeira, motivação pelo tema, motivação por onde vai a obra, tal. Se você tá lá apertado, tendo que com o tempo curto para dar aula e ainda o cara pediu 50% de desconto no quadro, a motivação de você pintar um quadro bem feito cai pela metade. Então, infelizmente acontece, ser humano é movido assim, cara. Então, no seu caso, eu vejo assim, você vai se encontrar com um tema quando, infelizmente, você vai ter que optar em algum momento da sua vida, o artista ou o professor. Porque ser os dois é muito difícil, cara. Acontece muito comigo. Se eu começar a aumentar a turma de alunos aqui, começa a diminuir o tempo da semana para pintar para mim. E outro, o aluno suga a sua energia. Não é de propósito, tá? Porque a gente que quer ensinar tudo que sabe, sem esconder nada, o aluno pergunta, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui eu faço como? Aqui eu faço como? E você começa a ensinar, ensinar, ensinar. Depois da aula, você não tem quase nem cabeça para pintar um quadro. Não sei se com você é assim, mas comigo é Eu assim. acho assim, eu concordo em tudo que você falou, mas mesmo assim eu ainda acho que não seja meu caso. É porque, assim, eu estudei com um professor especialista em natureza morta, chamado Tá, Santana. E eu estudei com um professor especialista em figura humana, que era Marcelo. Eu tá. estudei com um professor especialista em flores, que era Marconi Mello. Eu estudei com um professor... Então, assim, eu me especializei em tudo, sabe? Então, assim, eu não tenho nenhum tema que eu acho que eu tenho alguma dificuldade. Eu não sinto isso. Eu consigo me adequar a qualquer situação. Assim, eu consigo pintar qualquer coisa. Eu pinto um retrato, eu pinto um Romero Brito, eu pinto... Então, assim, só em olhar, em bater um olho em um quadro, eu já consigo saber o caminho que eu vou ter que trilhar para chegar Mas, naquela situação. mas Então, Alexandre, assim, eu não consigo me a questão. prender, por exemplo... Pode Só um falar. momento. A questão aí não é se você sabe ou não sabe. Você sabe. A questão é você ter tempo para se dedicar a você, artista. Você Mas tem. é porque eu gosto de todos os temas. Esse aqui é o problema. Por exemplo, eu não conseguiria pintar flores
Assim, por exemplo, eu percebo que Alexandre Heider, ele pinta outros temas, eu já vi outros temas dele. Sim. Mas o Mas negócio ele dele é está sempre em paisagem. paisagem, 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 e eu não consigo fazer isso, sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de animais, eu amo animais. Assim, qual o teu tema favorito? Animais, tá? Animais. É o que eu mais gosto, é o número um. Mas eu não conseguiria não pintar flores, eu não conseguiria também não pintar uma natureza morta, eu não conseguiria, assim, abandonar minha parte de paisagem. Eu poderia hoje ser reconhecido como pintor de animais, mas eu não sei como seria sem outros temas, porque eu gosto mesmo, não é nem que eu porque eu também quero pintar. Não, eu gosto. Eu não gosto de ficar só em uma coisa. Eu sei que ninguém fica só em uma coisa. Você também não fica só em uma coisa. Mas eu não consigo passar muito tempo reproduzindo só um tema, sabe? O que eu gosto de animais é a diversidade. Por exemplo, se você for pintar pássaro, dá para você passar 200 anos só pintando pássaro. Porque tem lá 2.000 espécies, 50.000 espécies de pássaro. Quando eu olho para beija-flor mesmo, eu vejo tipo 200 espécies, 500 espécies só de beija-flor, né? Então imagina os outros aves. Então assim, mas eu não conseguiria não pintar uma natureza morta. Aí, por exemplo, eu percebo que a maioria dos artistas famosos na internet, nas revistas, eles têm um tema e eu não tenho um tema. Eu fico pensando, meu Deus, será que eu não tenho essa repercussão toda na minha carreira? Será que é por causa do tempo? Ou é porque eu preciso ser conhecido em alguma coisa? Eu preciso ter um carro-chefe. E eu não tenho esse carro-chefe. Eu acho que eu preciso, né? Terá. Você é novo, a arte nunca. É. Você é novo, a arte nunca. Eu acho que a arte não tem idade, né? Não tem idade para começar nem para terminar. Em algum momento você vai se encontrar. Você não é o primeiro que tem esse problema, tá? Por exemplo, o Elton Brunetti é um excelente professor de várias técnicas, mas ele tem uma paixão. A paixão dele são os animais, né? Ele gosta de pintar animais. Só que ele não pode ficar só nos animais, ele tem que ensinar paisagem, ele tem que ensinar rosto, ele tem que ensinar natureza morta e tal. Douglas Flaschetti, ele é conhecido pelas flores, mas se você vê as releituras que ele faz de quadros barrocos, renascentistas, ele é um ótimo, excelente pintor de rosto. Só que ele é conhecido com flores. E às vezes acho que às vezes é bom e às vezes não, entendeu? Por exemplo, às vezes as pessoas mandam mensagem para mim no Instagram. Você também pinta retrato? Aí eu fico assim, né? O que será que a pessoa acha que eu faço da vida? Que eu só sei fazer um rosto indígena? Eu não respondo assim com essa grosseria toda, mas o meu pensamento fala: meu Deus, cara, a gente fica muito estigmatizado com um tema e as pessoas acham que você não sabe fazer um. Ah, eu queria que você pintasse o meu caminhão, você consegue? Claro. Você pinta meu gato? Claro. Você pinta uma natureza morta? Claro. Pinto qualquer coisa. Só que assim, eu sou conhecido com aquele tema. Às vezes é bom e às vezes é ruim. É bom que você tenha uma. Pô, aquilo ali é um Alexandre Heider, aquilo ali é um Douglas Okada, aquilo ali é um Paulo Frade, aquilo ali é um Alexandre. Aí você fica conhecido com o tema, mas aí também você perde outras oportunidades. Por exemplo, ninguém vai me encomendar uma Santa Ceia, porque não sabe que eu pinto uma Santa Ceia. Nem quero, porque é um quadro super difícil, chato pra caramba pra fazer. Trabalhoso. Trabalhoso demais e se vai cobrar o preço que vale, ninguém vai querer pagar. Então, é assim. Outro problema também que aconteceu já comigo, que eu acho que deve ter acontecido com você, é essa coisa da nacionalidade, né? A pessoa diz assim, tu é nordestino, tem que pintar tema nordestino, tu não pode pintar um leão, nem um tigre. Né? Então, assim, eu digo, olha, eu sou artista, eu pertenço ao planeta, né? Eu faço parte desse universo que eu tenho aqui, então eu posso pintar o que eu quiser. Então, Perfeito. as pessoas, assim, se você é pernambucano, se você é nordestino, você tem que pintar tema nordestino. Eu amo pintar tema nordestino. Eu amo pintar o sertão, mas eu não amo só pintar o sertão. Eu quero pintar um tigre, eu Ué, quero pintar um leão, eu mas quero pintar uma girafa, eu quero pintar. Eu nunca vi uma pessoalmente. Mas eu faço parte desse mundo. Então, as pessoas acham assim: se você é brasileiro, mas a paisagem aqui tem neve, né? Você não pode pintar neve que você é brasileiro. Então, assim, eu acho que se alguém pensa assim, tudo bem, eu não tenho nada contra. Mas eu não acho. Eu acho que se eu sou artista e eu tenho a oportunidade de ter uma imagem na minha mão e eu quero pintar neve, eu vou pintar neve. Eu nunca vi neve, mas eu vou pintar neve. Né? perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem essa liberdade.
E eu acho que o artista ele é uma pessoa universal, ele faz parte do mundo, ele faz parte do que ele convive. Essa coisa de dividir regiões, de dividir em países, é coisa do ser humano, né? Mas a gente faz parte de um planeta. Então, o que está acontecendo lá na Rússia está me prejudicando aqui. Então, se eu tivesse um mundo fechado, né, onde eu não posso fazer nada, então o que estava acontecendo lá não influenciaria aqui. Então, eu acho que a gente é livre, então acho que a gente tem que pintar o que quer. Por exemplo, já me disseram assim, Alexandre, por que tu não vai ser um artista abstrato, né? Abstrato vende mais, aí tem os arquitetos que vão querer comprar teus trabalhos e tal. Eu disse, não, pintaria. Se um arquiteto chegar aqui e me encomendar, eu faço. Mas eu não vou me sentir feliz fazendo, porque não é o que eu gosto. Porque desde que eu peguei o primeiro lápis e o primeiro papel, eu já tentei ser realista. Então, assim, eu acho que eu já tinha tendência a ser realista. Então, meus olhos brilhavam quando eu vi um quadro realista. Então, é o que eu gosto de fazer. Ah, mas já está ultrapassado. Realismo foi coisa do passado. Digo, olha, eu não pinto preocupado com o passado ou com o presente. Eu pinto porque eu gosto, eu sinto prazer. E eu acho que tem público para todos os estilos, sabe? Eu jamais defenderia o meu estilo atacando do outro, que é o que eu vejo muito na arte. Né? Alguém dizer, tu pinta índio? Isso aí é do passado, isso aí é da época que não tinha máquina fotográfica, a arte agora tem público para todo mundo, né? Então eu não tenho que defender o meu atacando do outro. Então eu acho lindo os quadros abstratos, a harmonia das cores e tal, mas não faria assim porque não é uma coisa que eu sinto o prazer da arte. Faria, não vou dizer que eu faria por dinheiro, eu faria. O cara vai pagar tanto, eu não tenho vergonha, eu faria sim. Não pintaria um quadro jamais de alguém sem pedir autorização da pessoa, isso eu não faço. Jamais compraria um quadro para assinar, também não faria isso. Mas, assim, Alexandre, pinta esse abstrato aqui para mim, eu pintaria, faria com as cores que a pessoa quer, mesmo não sendo um tema que eu amo, mas eu faria. Mas não é o que eu gosto, não é o que eu faria por natureza, assim, por questão natural. Meu tema mesmo é realista e eu não consigo ainda, não sei como você está dizendo aí. Um dia talvez você fique mais conhecido por algo, mas eu não consigo ainda exatamente fazer uma série só de uma coisa. Eu gosto de tudo mesmo, eu gosto de todos os temas. E não Eu acho que sei, é mas talvez natural. o tempo ele possa mudar. Oi? Eu acho que é natural. Imagina que É, um cozinheiro ele faz todo tipo de comida. Vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a pedir mais a mais gostosa, né? Ele faz o arroz, faz o feijão, faz a feijoada, faz uma macarronada. por exemplo, hoje eu estou pintando muito esses temas assim, passa. Sim. O pessoal pede, porque como eu estou no local, agora o meu shopping é numa área mais de mata, essas coisas. Então, assim, tem muita mansão, muito condomínio, Uhum. e os móveis geralmente são rústicos. Então, o pessoal pede muito pintura de coisas de animais, de flores. E eu não sei se você também já teve essa experiência de pintar na madeira. Já. Não Eu sei, comecei, eu comecei pintando mas assim, móveis. eu estou vivendo essa experiência agora e eu estou adorando. Está sendo assim, eu estou gostando demais de pintar na madeira, porque eu não sinto a qualidade cair. E assim, eu não, como você disse, eu gosto de pintar camadas. Eu dou uma camada, de outra camada, de outra camada. E eu sou um pintor de camadas também. Eu pinto com 4 camadas. Todas as minhas pinturas têm 4 camadas. E na madeira, eu não dou mais nenhuma camada, eu já vou direto. Pá! E o quadro já está pronto. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Eu estou pintando na madeira. Como a madeira ela não é tão porosa quanto o tecido, e assim, eu aplico vários. Eu aplico não, né? Eu peço que a pessoa que prepara a madeira para mim aplique várias, lixe várias vezes, termina que a madeira fica muito lisa. E a tinta ela já pega de primeira, você não precisa trabalhar várias camadas. E também não tem aquela coisa de esperar um ano para poder aplicar o verniz, né? Ela também seca mais rápido. Então, assim, ir lá está sendo muito aceito essa questão de pintar na madeira. Eu estou adorando essa experiência. Não vou abandonar a tela, né? Porque eu amo a tela. Não consigo abandonar a tinta a óleo. Eu amo a tinta a óleo. Parece que faz parte do meu sangue.
Mas eu gosto de viver outras experiências. Eu gosto sempre de estar aprendendo e testando o tempo todo, sabe? Eu sou assim. Alexandre, a gente está chegando. Parece que não, mas já passou mais de uma hora de conversa, cara. A gente já está chegando quase na finaleira aqui. Se você quiser falar sobre projetos futuros ou conselhos para quem está te assistindo aí, pela sua experiência, o momento é agora. Vamos passar a nossa mensagem aí. Um dos sonhos que eu tenho é seguir a carreira universitária, tá? Junto com a arte, né? Fazer um mestrado, se possível doutorado. Um dos maiores sonhos que eu tenho é conhecer os países da Europa, né? Conhecer a Europa. Porque assim, eu estudo muito sobre história da arte e você vê lá aquelas fotografias e você quer estar naquele lugar, você quer conhecer. Eu não vou negar que eu invejo um pouco quando eu vejo lá os meus amigos pintores lá em Dubai, lá na Inglaterra, lá na França, lá. Não é uma inveja de querer estar no lugar dele, mas querer estar do lado dele, sabe? De estar vivendo aquilo, sabe? De também ter essas oportunidades. Eu não sei quais caminhos eu tenho que traçar para que essas oportunidades aconteçam. Eu vejo alguns professores dizer assim, eu fui fazer um workshop lá em Paris, dar uma aula, não sei aonde. Eu digo, quando vão surgir essas oportunidades para mim também, né? De poder fazer um workshop na Argentina, um workshop nos Estados Unidos, um workshop na França, sabe? Então, assim, meu sonho é viajar, sabe? É o que eu mais quero na minha vida. Eu acho que se um dia eu ganhar um montão de dinheiro, vai ser para viajar. Eu não tenho essa ideia de ter uma grande casa, um grande carro, sabe? Eu acho que eu queria conhecer lugares, conhecer pessoas, é o que eu quero. Talvez até a partir dessa entrevista, né? Eu me ofereço para fazer workshops em cidades, por aí, se as pessoas quiserem, né? Então, assim, eu tenho vontade de conhecer lugares, pessoas. Eu fico muito feliz em estar tendo esse contato com você, porque é uma pessoa que, para mim, já é meu amigo, tá? Então, a partir de hoje, você já é meu amigo. A gente conversou muito pouco antes dessa entrevista, mas desejo que a gente converse mais. Então, assim, eu gosto muito de fazer amigos, conhecer pessoas, conhecer lugares. O meu ateliê também, eu queria montar uma estrutura para que eu possa receber artistas aqui no meu ateliê. Um exemplo, se um dia você vier para Recife, você puder se hospedar aqui, eu poder pegar o carro, te levar para conhecer os museus, conhecer as exposições. Então, assim, eu penso em ter essa estrutura também para receber amigos. Então, é o que eu quero, é viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Eu acho que a universidade é um caminho para isso também. Talvez um doutorado fora, um mestrado. Então, assim, eu quero sempre ligar a minha arte a estudo. Eu sou muito artista, mas também sou muito professor. Eu amo ensinar, porque eu amo esse contato com pessoas. Eu amo gente, sabe? Eu amo lidar com gente. E parece até uma loucura, mas eu amo gente problemática. Eu acho que isso é louco, né? Porque eu gosto de dar conselho. Às vezes a minha live, às vezes eu acho que eu estou exagerando, porque eu estou pintando e dando conselho, sabe? Pintando e dizendo, minha gente, quando as dificuldades vierem, não desistam. Assim, como você falou, eu não tenho muitos anos de idade, mas eu tenho muita experiência de vida, porque eu vim muito lá de baixo, né? Eu vim de uma família pobre, meu pai sustentou 12 filhos consertando bicicleta, então não foi uma vida fácil, eu não esperei nada na mão, tudo que eu alcancei foi com muita luta, então hoje eu me considero uma pessoa assim, que não vai ser qualquer coisa que vai me desanimar, não é qualquer coisa que vai fazer desistir, eu sei meus objetivos e sei que não vai ser fácil, eu tenho consciência disso, tenho consciência o quanto eu vou me dedicar, tá? Uma vez minha irmã chegou para mim e disse, isso não tem futuro. Mas eu sabia que ela estava certa. Eu sabia que não tinha futuro. Mas não tem futuro para quem não quer se dedicar. Para quem quer se dedicar como eu estava disposto a me dedicar, eu sabia que tinha futuro. Então, dentro do prisma do olhar dela, eu sentia que ela estava certa. Mas dentro do meu olhar, eu sabia que ela estava errada. Então, eu não respondi nada para ela, eu fiquei calado. E eu sabia que eu não precisava dar uma resposta para ela. Não importa se você está no Nordeste, se a cidade que tu mora não tem tinta, não tem pincel, se você está lá no interior, ninguém compra teu quadro, ninguém paga R$ 200 num quadro. Então, assim, se você quer, lute.
né? Vá atrás, vá para a internet, continue evoluindo, porque eu acho que se você realmente se dedicar, eu acho que não tem como você colher frutos, sabe? Eu não quero nunca me sentir um mestre, no sentido de que eu não tenho o que aprender, porque eu sempre quero ter evolução, porque eu acho que o fato de querer evoluir faz a gente buscar. E quando a gente acha que a gente sabe, e eu não vou parar de evoluir, não vou parar de fazer live, eu digo aos meus alunos, independente do nível social que eu vou alcançar financeiramente, ou da fama que eu vou alcançar, eu nunca vou deixar de ter esses contatos com eles, nunca vou deixar de fazer live, porque eu quero que eles sempre tenham acesso a mim, né? Porque eu vim lá de baixo, né? Eu sou aquela pessoa que veio realmente de onde ninguém esperava que ia sair alguma coisa. Eu quase entrava no alcoolismo na adolescência e a arte ela entrou para me libertar, né? Então assim, eu vejo a arte como se fosse um Deus no sentido assim que você é um discípulo. Eu sou um discípulo da arte. A arte para mim é como se fosse minha mãe. Eu tenho que dar satisfação a ela, eu tenho que ter outros discípulos, eu tenho que alcançar outras pessoas, eu tenho que fazer outras pessoas amarem o que eu faço. Eu tenho que ajudar as pessoas a não se decepcionarem com a arte e abandonar. Então, assim, para mim, a arte é uma missão de vida que eu vou lutar sempre para defendê-la, né? E vou passar minha vida inteira lutando para que as pessoas amem, né? Do jeito que eu amo. Eu queria hoje ter um sustento financeiro para que eu não precisasse cobrar pelo que eu faço, porque meu objetivo era ensinar todo mundo. E é o que eu tento fazer. Eu tento ter um sustento para que eu não precise vender o que eu sei, sabe? Eu queria dar o que eu sei. Para quem quer, se alguém não quer, não estou nem aí. Mas eu queria dar para quem quer, né? E porque eu penso assim, eu passo dificuldade para que outros não passem, sabe? Eu vou fazer uma ponte para que outros não tenham que passar por dentro do rio. É o que eu tento fazer. É o que eu tento colocar na minha vida. Então, eu entro no rio para fazer a ponte para que outros não tenham que passar. Então, eu passei muitas dificuldades e tento ser uma ponte, né, na vida das pessoas. Então, o meu objetivo é esse, é passar isso e ser essa ponte, né? O que eu tento, na verdade, ser é ser uma luz. É o que eu quero ser, o que eu fico pensando, o que é que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, por que eu escolhi ser um artista? Então, eu tento ser uma luz nisso. Eu tento ser algo positivo na vida das pessoas. Eu quero ensinar as pessoas. Eu quero. Infelizmente, o financeiro pesa, né? Porque sem dinheiro ninguém dá um passo, né? Mas eu tento lutar e passar para todo mundo. É o que eu tento fazer, é o que eu sou e é o que eu vou tentar ser a vida inteira. Mas sempre tem as dificuldades, né? Certo. Então, Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelas palavras, pelo seu tempo doado para a gente aqui. Ficou um monte de assunto em aberto aí, falar um pouco mais da sua infância. Se vocês aí que estão assistindo tiverem o vídeo aí tiver bastante pergunta, bastante like, quem sabe a gente faz um segundo vídeo desse aí, uma entrevista número 2, contando um pouco mais sobre as experiências dele na adolescência, na infância, como ele entrou na arte. Porque, cara, quando a gente começa a falar de arte, um negócio corre aqui e quando viu, passou 2 horas. Mas, ó, foi muito boa a entrevista, foi muito bom o bate-papo, gostei muito de conversar com você. Você é uma pessoa humilde, pé no chão, é isso que é legal, né? Com uma visão de futuro, né? Uma visão de futuro próximo. E é isso aí. Essa mensagem que você passou para o pessoal que está de casa, eu acho que é isso que é importante aqui no nosso bate-papo, tá? Gostaria de te agradecer imensamente aqui, já deixar aqui o meu agradecimento para você pelo seu tempo aqui conversando com a gente, Alexandre. eu queria só fechar também agradecendo a oportunidade. Eu acho que eu estou aqui também graças a alguns alunos que devem ter ficado no seu ouvido. Alexandre Freitas, Alexandre Freitas. Então, assim, eu amo gente, sabe? Eu amo pessoas. Eu não consigo... Porque, como assim, eu fui criado numa família muito grande, são 11 irmãos. Eu tenho 25, 23, 24 sobrinhos, nem sei mais a conta. E tenho a família, tudo que a gente faz é muita gente. Então, eu fui criado com gente, sabe? Muita gente. Minha família, tudo é muita gente. Então,
tem gente complicada, tem gente assim, eu consigo conviver com todo mundo. Eu acho que eu sou o único da família que ninguém tem raiva de mim. Então, eu sou o único que consigo conviver com meu pai, né? Meu pai era aquela pessoa difícil. E ninguém conseguia conviver com ele. Eu cuidei do meu pai, eu vivi com meu pai a vida inteira, cuidei dele. Então, assim, eu tenho essa coisa de ter muita paciência, sabe? Eu tenho paciência que, às vezes, até eu me assusto com a minha paciência. Então, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de dar aula, eu gosto de ter esse contato. Então, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E eu quero agradecer a todos que, se eu estou aqui, com certeza, não foi só por luta minha, né? Teve muita gente que atravessou meu caminho para fazer isso acontecer. Eu quero agradecer ao Jaime por essa oportunidade. Desejo que esse seja o primeiro de muitos contatos que a gente tenha, né? Que um dia a gente até faça algum evento junto. Quem sabe um dia eu vou pintar aí em Imbu com você, fazer uma live, um quadro aí ao vivo. Eu tenho muita vontade de ir para São Paulo, muita. Eu nunca fui em São Paulo. O lugar mais longe que eu já fui foi Belo Horizonte, né? Cheguei pertinho, mas não cheguei aí até São Paulo. Tenho muita vontade de conhecer São Paulo, conhecer Rio, conhecer todos esses estados. Então, meu sonho é viajar. O que eu mais quero na vida é viajar. Eu quero agradecer a todos, aos amigos, a quem assistir. Também tem um canal aí no YouTube que estou sempre postando aulas, sempre postando conteúdos. Então, quem também quiser me seguir, eu estou sempre aí, sempre produzindo. Toda semana Qual que é o canal? eu Fala aí estou o canal. fazendo live. Canal qual que é? Oi? Qual que é o nome no É YouTube? Alexandre Freitas Arte. Só Alexandre isso. Freitas Arte. Sua rede social tá passando aqui o É. tempo todo, fica embaixo aqui de você, da sua janelinha aqui. Bom, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Se gostou, deixa o joinha, porque o YouTube aí, né, dá uma ajudada aí nos mecanismos de busca. Se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam deste conteúdo e nós vamos ficando por aqui. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!